Meus ilustres, existem alguns estudos revelando a quantidade de perguntas que uma criança faz e a quantidade de perguntas que um adulto faz. Por existirem resultados bem diversos, eu vou aproveitar só um dos findings desses estudos. Os adultos tendem a fazer um terço da quantidade de perguntas que as crianças fazem. E por que será que isso acontece? Será que eles sabem mais? Claro que não. Podemos citar diversos fatores, como curiosidade menor, orgulho, vergonha, não saber a pergunta certa a ser feita. Quantas vezes uma criança faz uma pergunta errada e pedimos para explicar melhor o que ela quer saber? Em uma interação comercial, a habilidade de fazer perguntas certas é extremamente crítica na fase de exploração. E nesse módulo, nós vamos ver algumas dessas perguntas. Vamos lá? Aproveite a vinheta e se inscreva no canal, pois muita novidade está chegando. O primeiro tipo de perguntas que nós vamos abordar são as perguntas fechadas. Perguntas fechadas são aquelas que podem ser respondidas por sim ou não, ou uma resposta específica, pontual. Por exemplo, há quanto tempo você trabalha aqui? Qual é o seu nome? Qual é a sua idade? Quantos colaboradores existem no seu time? Qual é o seu principal desafio neste ano? Então, essas são as perguntas que requerem uma resposta específica. Essas perguntas são usadas para direcionar uma interação, direcionar um raciocínio, pois limita a flexibilidade do interlocutor e são ideais para confirmar um entendimento. Agora, umas dicas para vocês muito importantes. Primeiro, cuidado com a agressividade. Pode parecer coercivo, ameaçador, pois não dá flexibilidade ao seu interlocutor e ele pode se sentir intimidado com isso. Outro cuidado que temos que ter é a falsa sensação de controle, pois, como estamos guiando a interação, temos a sensação de que estamos levando para o lugar certo, e nem sempre isso é uma verdade. A acomodação também é uma grande preocupação. O uso excessivo de perguntas fechadas leva o seu interlocutor a perder o interesse na interação. Por último, não provoque sims. O sim pode ser falso, o sim pode não ser sincero, nem sempre ele é sincero. Tente provocar a resposta não, porque a resposta não exige raciocínio do cliente. A resposta não obriga o cliente a pensar antes de responder. Por exemplo, você pode perguntar ao cliente simplesmente: você está seguro da sua decisão, apesar dos riscos que ela representa? Está na cara que o cliente vai responder que sim, ele nunca vai dizer que ele não está seguro. Entretanto, você pode reformatar esta pergunta e de perguntar da seguinte forma: você manteria esta decisão mesmo se ela representasse risco para o seu negócio? Nesse momento, o cliente pode ter o mesmo ponto de vista e a mesma certeza, mas ele é obrigado a responder não. E essa pergunta o obriga a raciocinar, o obriga a dizer uma palavra que gera um desconforto nele. Então, pense nisso, reformatar as perguntas para que ele não diga só uma sequência de sims. Isso é muito importante. Um outro grupo de perguntas são as perguntas abertas. Essas perguntas são fundamentais na fase de exploração. Essas perguntas ajudam a você a entender o que está acontecendo. Mas uma dica muito importante antes de começar: conquiste o direito de perguntar. Antes de fazer uma pergunta aberta, pedindo para o cliente compartilhar alguma informação, compartilhar algum ponto de vista, assegure-se de que você está na hora certa de fazer essa pergunta. Outro ponto importante é mantenha a atitude de interesse e curiosidade. Uma vez feita a pergunta aberta, espere o cliente falar, demonstre interesse pelo que ele está dizendo, mesmo que não seja o que você queria ouvir, mas demonstre que você está interessado na resposta. E, principalmente, tome cuidado com a sequência de porquês. O porquês pode ser intimidador e gerar um grande desconforto se você ficar fazendo várias vezes a mesma pergunta. Por quê? Uma ligeira variação das perguntas abertas são as perguntas abertas com limitadores. Perguntas abertas com limitadores são aquelas em que você diminui
a área de resposta do cliente. Por exemplo, ao invés de perguntar quais são os seus principais desafios para esse ano, você pode perguntar quais são os seus principais desafios em uma área específica que seja do seu interesse para esse ano. E aí você limita um pouco a resposta do cliente, garantindo que ele vai pelo caminho que você está interessado. Algumas dicas muito importantes são: não faça mais de uma pergunta ao mesmo tempo. Se você fizer 2, 3 perguntas encadeadas, o cliente pode responder somente a última e depois você, ao fazer a pergunta novamente, ele vai dizer: você já me perguntou isso. Então, faça uma pergunta, espere a resposta e faça outra pergunta. Tá? E jamais faça uma pergunta e exponha a sua opinião antes do cliente responder. É importante a opinião dele. Faça a pergunta, depois, se ele quiser saber ou for interessante, você expõe a sua opinião, concordando ou não com o que ele disse. Um terceiro grupo de perguntas a gente chama de perguntas prefaciadas. São perguntas que esclarecem a razão do questionamento, criam um clima favorável à resposta. Por exemplo, você pode perguntar ao cliente qual é o seu orçamento para esse negócio. Ele provavelmente vai dizer que não sabe ou que não quer compartilhar. Mas se você prefaceia a pergunta dizendo: para que eu possa dimensionar melhor o meu projeto, para que eu possa dimensionar melhor a minha solução, ajudaria bastante ter uma ideia do orçamento envolvido nesse projeto. Isso vai fazer com que o cliente entenda que você está perguntando por uma razão específica, você prefaciou. Pode ser que, da mesma forma, ele não compartilhe a resposta ou não queira passar a informação para você, mas pelo menos você explicou de forma estruturada a importância, o porquê da pergunta que foi feita. Mais um grupo de perguntas interessantes são as perguntas de qualificação e quantificação. Na fase de exploração, muitas vezes nós precisamos refinar o que o cliente falou. O cliente pode dizer para você: meus objetivos esse ano são extremamente agressivos. Isso é extremamente vago. Você vai precisar refinar essa agressividade. O que é agressivo para você? E as perguntas de qualificação e quantificação geram respostas específicas e mensuráveis, medem a criticidade da situação, validam a real necessidade do cliente, ok? São perguntas tradicionais como quanto, para quando, que percentual. Essas são as perguntas de qualificação e quantificação que vão ajudar muito na fase de exploração, quando você refina o que foi dito para o cliente. Uma pergunta que pode ser feita a qualquer momento e que tem um perfil muito específico são as perguntas de conexão, pois elas fazem uma conexão, como o nome está dizendo, a uma situação anterior. Por exemplo, você pode perguntar ao cliente: em algum momento da nossa interação, o senhor comentou o seguinte fato, e agora temos essa posição. Eu queria conectar as duas para entender como elas se conjugam. Isso passa para o cliente uma demonstração de atenção. Mostra que você estava prestando atenção no que ele falou. Assim como essa, perguntas de troca são muito interessantes porque você oferece uma informação privilegiada, talvez uma informação de mercado, uma tendência, e vai gerar um clima propício a que ele te passe uma informação estratégica, talvez, sobre quais são as expectativas dele com algum negócio específico. Em resumo, pessoal, não precisam decorar o nome de cada tipo de pergunta, isso não ajuda em nada. O importante é entender que informação precisa ser obtida e daí então estruturar, formatar a pergunta e o questionamento. Lembra que no início nós falamos que os adultos fazem menos perguntas, muitas vezes porque não sabem o que perguntar ou como perguntar. E eu espero que isso tenha sido útil para vocês. Tá legal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, pois mais vídeos estão chegando. Obrigado.